aspirina. Se o cara tomar demais, dá problema. Exatamente. Então, se a aspirina não dá problema. Não, a aspirina dá problema. Se tomar muito, dá problema. Tilenol também dá problema. Exato, isso serve para qualquer medicamento que é administrado, seja ele no hospital ou em casa. Bom, tá bem gostosa a conversa. Nós vamos continuar falando dos outros tipos de anestesia e a gente já volta. Não saia daí. 2 minutinhos. Cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Que ótimo. Provavelmente já perdemos a primeira música. A gente nunca acha uma vaga quando está com pressa. Ó, aquele casal está saindo. Vai logo. Só que a gente precisava. Um cavalheiro. Olha, o show já está na metade e nós estamos sentados esperando pelo seu galã. Finalmente. Vamos? Poderia ter a honra de tua companhia, milady? Seu casamento durará enquanto você o colocar em primeiro lugar. Me desculpa. Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olha, a gente espera que depois de ver esse programa, você perca um pouquinho essa ideia de que anestesista é um perigo e de que anestesia é ruim, tá? Porque justamente para nós não é o anjo da guarda só do paciente, não, é do cirurgião também. Tem algumas coisas, Mi, que às vezes as pessoas não ficam sabendo, mas a gente fica sabendo depois por off. Ah, morreu alguém que fez anestesia, estava fazendo cirurgia plástica. Na verdade, a pessoa tinha usado droga antes de fazer o procedimento, porque às vezes a pessoa fica com medo e usa droga antes de fazer anestesia. Isso complica, né? Com certeza, com certeza. E isso é um aspecto importante da avaliação pré-anestésica que o anestesiologista faz ou no seu consultório, que hoje em dia já está sendo bastante comum a avaliação pré-anestésica ambulatorial no consultório, ou na clínica do cirurgião. Mas tu tem como saber certamente se a pessoa usou ou não? Olha, com certeza, às vezes a gente não tem como saber, porque o paciente omite algumas coisas. Só fazendo exame toxicológico, né? Não, mas isso é um alerta importante para as pessoas saberem que antes de fazer anestesia, porque eu acho que tem gente que não imagina que isso é um problema. Não pode usar droga. Eu vou fazer um comentário, não só o uso de medicações, mas, por exemplo, uma orientação que é muito frequente, que o cirurgião está acostumado a fazer isso no seu dia a dia, no pré-operatório, é orientar o jejum pré-operatório do paciente. E mesmo para sedação? Mesmo para sedação. De quantas horas normalmente? Hoje existe uma normativa da Sociedade Brasileira de Anestesiologia que até pouco tempo atrás era assim, era 8 horas de jejum para todo mundo, né? Para sólidos e líquidos, independente do que tu fosse
comer. Hoje já está um pouquinho mais flexível, a gente permite até 6 horas, né, em alguns serviços permite até 6 horas para sólidos, né, e outros permitem a ingesta de líquidos claros, ou seja, água, suco, em até 4 horas. Mas aí varia bastante. Mas como regra geral, 8 horas é o mais seguro, né? Ainda é, digamos assim, a conduta mais utilizada no dia a dia. Para a criança é um pouquinho diferente em função da idade, a amamentação, né? E aí ela é dividida por faixa etária, né, na criança. E a questão do jejum é uma coisa muito frequentemente omitida ou falsificada para o anestesista na hora do procedimento. Comeu? Não. Não. E às vezes eles acham que foi só um golinho de café ou foi só meio copo d'água, que tá tudo bem, que não precisa falar. Não precisa falar, sim. Porque quando a gente submete o paciente sobre qualquer tipo de alteração do nível de consciência, não só a consciência é alterada, mas alguns reflexos são alterados também. Os reflexos de via aérea, principalmente, que são muito importantes. Então, assim, o paciente pode ficar com haver um refluxo do conteúdo gástrico e aspirar para o pulmão. Porque ele está com o seu estado de consciência alterado, ele está com seus reflexos alterados, e isso é uma complicação muito grave. Pneumonia grave. Tá? Pneumonia grave. Grave, que pode levar a UTI e a óbito. Né? Digamos, um desfecho que ninguém quer. Né? Principalmente num procedimento que muitas vezes é eletivo, é marcado, como o caso da cirurgia plástica, uma cirurgia de vesícula não complicada, que o paciente vai lá só tirar a vesícula porque está com pedrinhas, mas não está com... Isso é uma complicação muito grave no procedimento. E a questão do uso, tanto o uso de medicações como o próprio jejum, é uma coisa que às vezes é muito, muito frequente tu ver os pacientes omitirem, às vezes porque esquecem e às vezes por além das drogas, por exemplo, cheirou, usou, fumou maconha, mas assim, tem medicações que não deve se usar também antes da... Pode complicar? Existem interações de medicação. Existem interações medicamentosas, medicamentos que o paciente costuma rotineiramente utilizar, que causam algumas, não são complicações, mas interações mesmo, como o Miguel disse, com as medicações anestésicas. Até pouco tempo atrás, isso há pouco tempo atrás, de questão de 10, 15 anos, existia uma orientação para o paciente interromper a utilização de alguns medicamentos, né? Hoje em dia, poucas são as medicações que o paciente utiliza corriqueiramente, que a gente diz assim para o paciente, o senhor não tome, né? Então, medicamentos como antihipertensivos e coisas. Hoje em dia, tudo a gente procura manter justamente para que o paciente chegue no seu estado ótimo no dia da cirurgia. Não adianta suspender, por exemplo, a medicação da pressão, né? E não chega da cirurgia, o paciente está com a pressão alta. Hipertenso vai ter que tratar. E aí vai ter que tratar, e aí não vai poder fazer o seu procedimento na data que foi acordada previamente, né? Mas o que a gente vê, Ana, o que tu citou, é muito comum, né? Porque o paciente, assim, ele muitas vezes ele sonega a informação porque ele acha assim, vamos suspender a cirurgia. Então, tomei só meio litro de leite, ele acha que leite não tem problema. Né? Exato. Ou então, não, eu cheirei, mas eu cheirei pouco, cheirei 2, 3 carreirinhas, entendeu? Cocaína, né? E que acha que isso não tem problema. Ou então, assim, que é muito frequente, o cara está usando remédio na cirurgia plástica, usando remédio para emagrecer, que tem uma interação frequente com os anestésicos locais e com drogas que a gente usa para diminuir o sangramento e tal. E isso é importante. E depois, quando acontece algum problema, o paciente nunca é culpado. Não, aí sempre é o anestesista ou sempre foi o profissional. Exatamente. E daí, infelizmente, a gente está aqui fazendo uma divulgação, mas eu vou ter que falar. Existem órgãos de divulgação que querem o quê? Sensacionalismo. Então joga lá, fulano, aconteceu isso com o profissional tal, com não sei o quê, papapá. E o cara, coitado, não tem como se defender. Porque é o repórter num até veículo... Até tu te explicar... num veículo de televisão grande, entendeu? Até explicar que A não é A. Não, e daí a explicação é a seguinte, né? Na hora que vão malhar o cara, na hora que vão crucificar o profissional, eu já vi isso acontecer assim, com inúmeros colegas de bom nível. Inúmeros. Porque complicação, como o Dr. Carlos falou, é uma coisa que pode acontecer em qualquer área cirúrgica. A gente não trabalha com ciência exata.
né? Depende de inúmeros fatores, quer dizer, como o cara estava no dia, depende do que ele usou, o que ele não usou, depende de como é que o organismo dele reage ao procedimento. Exato. Né? Então, é uma E daí a importância incógnita. do especialista, né? Porque o especialista, na hora da complicação, ele pode resolver. Ele resolve, né? Exatamente. Mas o grande problema, né, que como eu falei, eu já vi muitas vezes crucificarem profissionais de todas as áreas e que, na verdade, depois quando se faz toda a investigação, na hora de sair a retratação, quer dizer, na hora de judiar do cara, do profissional, queimam a clínica, queimam o anestesista, queimam o cirurgião, queima. Então, o coitado sai em tudo que é página. E a retratação, um troço desse tamanho assim. Exato. Então, acaba com a carreira da pessoa. E na grande maioria das vezes, eu sei que muita gente fica brabo quando eu falo isso, tá? Na grande maioria das vezes, a culpa é do paciente. Porque ou o paciente sonegou a informação, ou o paciente não fez o que era para fazer, ou então ele escolheu mal o profissional. Eu já vi inúmeros casos de queixa assim, porque o profissional tal, não sei o que, não era especialista. Pô, liga para o Conselho Federal de Medicina, se informa. Até porque se vai fazer um tratamento grande, se informa bem com quem está fazendo, né? Se a pessoa é muito especialista importante, ou não, muito né? importante. Vamos tocar um pouquinho nas outras duas anestesias. Os outros vários tipos de anestesia. Mas vamos falar um pouquinho da peridural e da raquidiana? A peridural e a raquidiana são dois outros tipos de anestesia que são realizadas, que a gente chama no neuroeixo, né? São realizadas na região da coluna vertebral, né? E são anestesias bem distintas, né? Por quê? São tecnicamente diferentes de serem realizadas. Uma é um pouco mais rebuscada, a outra é mais tranquila do ponto de vista técnico. A RAC ela traz efeitos um pouco mais rápidos, né? E alguns para-efeitos também são mais comuns com a RAC. A peridural ela é de instalação mais lenta, ela se aplica às vezes a procedimentos maiores, onde a gente precisa mais tempo de procedimento de anestesia, né? A peridural também possibilita a colocação de um catéter que tu pode manter a infusão contínua de medicamentos, de anestésicos. A peridural é a mais usada para cesariana, né? Não. Atualmente, não. Atualmente a anestesia assim, de eleição para a anestesia obstétrica é a raquidiana. Justamente porque é um curto período de ação, né? É uma cirurgia que ela se instala mais rápido, mas vai rápido embora também. Exatamente, né? Hoje, em média, uma cesariana dura em torno de 1 hora entre a paciente entrar e sair do bloco cirúrgico, né? E a gente usa uma quantidade de anestésico suficiente para o procedimento. Geralmente, a peridural ela é um pouquinho mais dolorida que a raquidiana, não é? É que ela, tecnicamente, ela é um pouquinho mais rebuscada, né? E a gente precisa, às vezes, mais colaboração do paciente em função do que ela está numa região, a injeção da medicação é feita numa região onde os nervos que saem da medula espinhal, eles são banhados pelo anestésico. Então a gente sente ela entrando. Exato. Os pacientes relatam, isso, sabia? Os pacientes relatam a sensação de líquidos correndo nas costas. Um friozinho. Eu não me lembro de nada. Eu fiz cirurgia também para o joelho, foi feita uma peridural. Cara, não me lembro de nada. Não, e a peridural tem algumas diferenças assim, também para o paciente. A instalação é mais lenta, como eu disse. Às vezes pode levar 20 a 30 minutos para se instalar completamente e tu ter anestesia cirúrgica, ou seja, o cirurgião ter condições de fazer a incisão e não há nenhuma repercussão, nenhuma dor para o paciente. Porque na minha época, quando eu ganhei bebês, imagina 25 anos atrás, foi feita a peridural. E eu disse para as meninas, as minhas 2 filhas ganharam neném agora em fevereiro, eu disse assim, não, a única coisa chatinha é a hora da anestesia. Aí depois da cirurgia elas vieram dizer assim, como tu é escandalosa, a gente não sentiu nada, claro, elas tomaram outra. Exatamente, até as agulhas são de calibres diferentes, né? Eu sempre, grosseiramente comparando, a agulha de uma peridural se assemelha, por exemplo, a um grafite, a uma carga de caneta normal. E a agulha de uma raquidiana é como se fosse uma agulhinha dessas mais fina que a agulha que normalmente a gente usa para, por exemplo, a retirada de sangue no laboratório.
é mais fina. E por que hoje em dia mudou a questão da anestesia para a obstetrícia, né? Porque há uns anos atrás nós não tínhamos as agulhas de fino calibre para utilização em raquidiana, e a famosa dor de cabeça, que muitas pacientes ainda perguntam para nós quando vêm fazer anestesia, né? Doutor, mas a raquidiana não dá dor de cabeça? E ele disse, tanto uma quanto a outra tem risco de fazer dor de cabeça. Só que quando tu fura com uma agulha do calibre da peridural, né, que eu já fiz a comparação grosseira para vocês, você imagina a perda de líquido, né, do líquor da espinha que a gente... é por isso que dá dor de cabeça? É a pressão, né? A pressão, a diminuição da pressão do líquido, do líquor na região da medula espinhal, né? Existem vários outros fatores associados também, porque tem pacientes que... por que pacientes, alguns fazem, alguns outros não fazem? Então, algumas coisas ainda estão um pouco nebulosas e inexplicadas ainda com relação à origem, mas se diz que é por baixa da pressão do líquor, né? Uma das razões deve ser até a tensão, exato. né? Múltiplas punções, alguns pacientes a gente tem que fazer várias vezes tentativas, né? E aí tu não consegue ver se realmente a agulha está no local ou não, e aí acaba provocando. Mas eu acho que a queixa maior, Carlos, é mais em função da cesárea, porque na cesárea o anestesista ele vai deixar a paciente um pouquinho mais acordada até tirar o nenê. Exato. Porque se ele sedar, como ele seda, por exemplo, numa cirurgia plástica, que é o que eu sempre digo para a paciente, não faça a relação da peridural que a senhora fez para o parto com a peridural que ele vai lhe fazer para a cirurgia plástica. Que na plástica ele pode lhe sedar antes. Uma outra coisa também que diferencia a RAC da peri é a sensação do tato. Por exemplo, tu acabou de me dizer, né, que tu sentiu algumas coisas durante a peridural, a sensação de mexerem em ti, de estar tocando, puxando e coisas, que a raquidiana não dá. A peridural mantém essa sensação do tato, que a raquidiana não mantém. A raquidiana, geralmente, a paciente sabe que estão fazendo alguma coisa, mas não tem a sensibilidade de dizer onde nem o que se está fazendo. A minha primeira peridural do lado esquerdo não pegou. Pegou só o lado direito. Exato. Por quê? Porque quando a gente injeta a medicação, o anestésico, ele banha um espaço que ele é virtual, na verdade ele é aberto pelo anestésico na hora da injeção. E às vezes ele, como é um espaço virtual e aberto, porque por onde estão saindo todas as ramificações dos nervos, pode sair um pouco mais de anestésico para um lado do que para o outro, pode haver essa mas que bom que isso mudou, que hoje em dia é melhor ainda da cesariana, né? Exatamente.